Fala galera da segunda série, CP Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos iniciar fazendo a correção da última atividade. Na aula passada nós falamos sobre a tangente de um arco e ficou uma atividade aí de cálculo da tangente de alguns arcos, certo? Então vocês podem acompanhar aí. A número 1 é determine, letra A, está pedindo para determinar a tangente de 120 graus. Então, pessoal, para o cálculo da tangente de 120 graus, o processo é muito parecido com o cálculo do seno e cosseno, certo? A gente precisa encontrar quem é o arco correspondente do primeiro quadrante e observar a questão do sinal, né? O 120 graus é onde ele se localiza, qual arco que ele se localiza, e a questão dos sinais. Então, olha só. Eu vou fazer aqui o ciclo trigonométrico. Está aqui o ciclo trigonométrico. Esse aqui é o eixo do cosseno. Esse aqui é o eixo do seno. E a tangente é essa reta que tangencia a circunferência aqui nesse ponto. Certo? Então, olha só. O arco de 120 graus ele é um arco que está no segundo quadrante. O primeiro quadrante é de 0 a 90. 120 ele está mais ou menos aqui, ó. 120, certo? Agora, para a gente descobrir quem é a tangente de 120, a gente precisa saber quem é o arco correspondente no primeiro quadrante. Quando a gente reduz para o primeiro quadrante, em alguns casos, né, a gente vai encontrar um ângulo notável, que a gente já sabe o valor da tangente, e aí a gente vai olhar a questão do sinal. Então, quem é esse arco correspondente no primeiro quadrante? Como é que a gente vai fazer? Se o 120 é do segundo quadrante, o que a gente vai olhar? 180 menos alfa, em que alfa é esse valorzinho aqui do primeiro quadrante, ó, 180 menos alfa tem que dar 120. 180 menos quanto que é 120? Aí você fala, professor, 180 menos 60. Então quer dizer que esse arco aqui do primeiro quadrante é 60 graus. Então, pessoal, quanto vale a tangente de 60 graus? Está marcando aqui, ó, passando pelo centro, passou pelo arco e chegou na reta tangente. Quanto é que vale a tangente de 60 graus lá no ciclo trigonométrico? Você vai olhar aí, aliás, na tabela dos ângulos notáveis, né? Lá naquela tabela dos ângulos notáveis, quanto vale a tangente de 60 graus? Você vai olhar na sua tabela que o valor é raiz de 3. Então, pessoal, a tangente de 120 graus, olha só. 120, como é arco do segundo quadrante, se a gente passar pelo arco e passar pelo centro, a reta vai pegar na tangente lá embaixo, ou seja, é raiz de 3 o quê? Negativo. A tangente de 120 é menos raiz de 3. Está resolvida a letra A. A letra B é a tangente de 330 graus. O procedimento é o mesmo, olha só. Tangente de 330. Vou fazer aqui um ciclo. A reta tangente está aqui, ó, tangenciando o ciclo aqui, certo? Nesse ponto. Esse aqui é o ponto de tangência, assim que a gente chama. E 330 graus, ele é um arco de qual quadrante? Ele está aqui próximo de 360 graus, ó. Ele é um arco que está mais ou menos aqui, ó. 330 graus, certo? Quem é a tangente desse 330? A gente precisa saber quem é esse cara aqui, ó. Correspondente de 330 no primeiro quadrante. Como que a gente faz? Para chegar em 330, como ele é um arco do quarto quadrante, a gente faz uma volta completa 360 menos alfa. 360 menos quanto que tem que dar 330? Quanto é que vale esse alfa, que é esse cara aqui do primeiro quadrante? 360 menos 30, que é 330. Então, o arco correspondente no primeiro quadrante é de 30 graus. Que significa que a tangente de 330 vai ser a mesma tangente de 30 graus? É quase isso, né? A gente tem que observar a questão do sinal. A tangente de 30 graus está marcando positivo. A tangente de 330 está marcando negativo. Quanto que vale na tabela dos ângulos notáveis a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Você tem aí sua tabela dos ângulos notáveis de aulas anteriores, né? Você confere.
Então, a tangente de 330 vai ser o quê? Menos raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor, o resultado. Menos raiz de 3 sobre 3. Pessoal, na letra C, a tangente de 210 graus. Vou proceder da mesma forma. Vou fazer o ciclo para me auxiliar. Ah, professor, não preciso fazer o ciclo, já consigo fazer de cabeça. Melhor ainda. Então, olha só. 210 graus, a reta tangente aqui do lado, né, tangenciando o ciclo. Esse é o eixo do cosseno, esse é o eixo do seno, e essa reta é a reta tangente. Então, beleza. 210 graus, ele está onde? 210 graus, ele está no terceiro quadrante. Ele é maior do que 180 um pouco. Do zero até aqui, meia volta é 180 graus. Então, 180 mais um pedacinho é 210 graus. E o que a gente precisa saber é exatamente a medida desse pedacinho aqui, ó, para saber quem é o correspondente dele aqui no primeiro quadrante, ó. Certo? 180 mais quanto? Qual que é a medida desse pedacinho aqui que somou com 180 que deu 210? 180 mais 30. Então, aqui o correspondente no primeiro quadrante é 30 graus. E aí, quanto vale a tangente de 30? Já sabemos que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 pela tabela, certo? E a tangente de 210? Olha só, se você para no 210, a reta que passa pelo arco de 210 e pelo centro, ela vai passar também pelo 30, ó, e vai marcar a tangente aqui. Ou seja, a tangente de 210 é o mesmo valor da tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3, positivo. Raiz de 3 sobre 3. Então, está aqui o resultado da letra C. E a letra D, para a gente finalizar a nossa correção, ó, letra D pede a tangente de 300 graus. Tangente de 300 graus. O procedimento é análogo. Ó, ciclo trigonométrico para me auxiliar. Está aqui o ciclo, a reta tangente está aqui do lado, tangenciando. Esse é o eixo do cosseno, esse é o eixo do seno e essa é a reta tangente, certo? 300 graus está onde? Qual quadrante? 300 graus, ó, é maior do que 270 e menor do que 360. Então, olha só, 300 graus ele está mais ou menos aqui, 300 graus, certo? Quem é a tangente desse arco aqui? Ó? Onde é que ele vai pegar aqui na reta tangente? Ó? Passando pelo centro, passando pelo arco, ele vai tocar na tangente nesse ponto. Quanto vale essa tangente aqui? Ó? Que distância é essa do zero até aqui? É negativo, já sabemos, né? Precisamos saber quem é o arco correspondente aqui no primeiro quadrante. Ó. Esse cara aqui vale quanto? Esse arco aqui no primeiro quadrante. Para a gente observar no quarto quadrante, ó, o que a gente faz? Dá uma volta completa, que é 360, menos um valor. 360 menos qual valor que é igual a 300 graus? 360 menos 60. Ou seja, esse correspondente aqui no primeiro quadrante, ó, é 60 graus. Quanto vale a tangente de 60? Tangente de 60 lá na tabela dos ângulos notáveis é raiz de 3. Então aqui essa tangente de 300 graus, ó, vai ser o quê? Menos a raiz de 3. Então aqui nosso resultado, ó, é menos raiz de 3. Tangente de 300 graus. Então é isso, pessoal. Finalizada a nossa correção. Então, galerinha, dando continuidade no nosso conteúdo de trigonometria na circunferência, a gente vai falar agora um pouco sobre equações trigonométricas na primeira volta. Pessoal, então é o seguinte, equações trigonométricas. A gente já sabe que uma equação ela é uma expressão matemática que contém uma igualdade e que contém uma variável. O que torna essa equação, uma equação trigonométrica, é exatamente a presença de uma relação trigonométrica, em que o arco vai ser a variável, certo? Por exemplo, como que a gente faz para determinar o x aqui nessa expressão? Olha só, nessa equação. Essa aqui é uma equação trigonométrica, olha só. Seno de x igual a meio. Eu não escrevi aqui o enunciado, mas determine x sabendo que seno de x é igual a meio, certo? Na primeira volta, sabendo que o x ele é um arco do primeiro quadrante, assim, ó. X está entre 0
e 2π, que é 360 graus. Determine x, sabendo que x está entre 0 e 2π, que quer dizer uma volta completa no ciclo. E temos essa igualdade, o seno de x é igual a meio, o seno de x é igual a 1 sobre 2. Então, como que a gente faz para determinar esse arco aqui? Ó? Essa aqui é uma equação trigonométrica, nós precisamos determinar o valor de x aqui, certo? Esse x é um arco. Arco o quê? Cujo seno desse arco é igual a 1 sobre 2. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha no ciclo trigonométrico. Vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo trigonométrico. Nós precisamos olhar aqui no ciclo trigonométrico para qual arco que o seno é igual a 1 sobre 2, certo? Então, vamos lá. A gente já sabe da tabela dos ângulos notáveis que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, ó, 30 graus está aqui. Vou marcar em radianos. 30 graus é π sobre 6, né? Π sobre 6, está aqui o arco de 30 graus. E eu sei que aqui, quando o arco está no 30 graus, se eu puxar para o eixo do seno, essa distância aqui é meio, certo? Então, x é igual a π sobre 6, professor. Π sobre 6 é uma das soluções, certo? Esse arco π sobre 6 aqui, que é 30 graus, ó, o seno dele é meio. Então, um dos valores de x é π sobre 6. Mas o que acontece? Se eu continuar o deslocamento do arco até aqui do outro lado, o correspondente de π sobre 6 no segundo quadrante, ó, esse cara aqui, que é quem? 5π sobre 6. Em graus, isso aqui é 180 menos 30, que é 150, certo? Esse arco aqui, o seno dele também é 1 sobre 2. O seno de 150 é 1 sobre 2 também, certo? E aí, se a gente olhar os outros correspondentes, vai dar 1 sobre 2 negativo embaixo, ó, certo? Ou seja, a nossa solução aí dessa equação trigonométrica são esses dois arcos, π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, essa é a solução dessa equação trigonométrica aí, ó. Seno de x igual a meio. Olha só, um segundo exemplo, então, antes de vocês fazerem a atividade. Resolva a equação cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2 para x entre 0 e 2π. Pessoal, esse x entre 0 e 2π significa que esse x ele é um arco que está na primeira volta do ciclo trigonométrico, certo? Posteriormente, a gente vai ver para x pertencente aos reais, e aí a gente vai dar mais de uma volta no ciclo. Mas a gente vai ver isso aí ainda. Então, olha só, a gente está procurando esse arco x aqui, ó, cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. O que a gente precisa fazer? Vamos lá no ciclo trigonométrico. Vamos lá no ciclo trigonométrico. Está aqui o ciclo. Esse é o eixo do cosseno, esse aqui é o eixo do seno. O que a gente precisa fazer? Inicialmente, a gente precisa procurar aonde que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 positivo, certo? Por quê que a gente precisa positivo, professor? Sendo que na questão está querendo raiz de 2 sobre 2 negativo. Porque se a gente achar o arco do primeiro quadrante, que o cosseno ele é raiz de 2 sobre 2 positivo, para ser raiz de 2 sobre 2 negativo, vai ser os correspondentes dele, certo? Que pega o lado do cosseno negativo. Então, olha só. Você vai olhar na tabela dos ângulos notáveis e vai ver que o cosseno de 45 graus que é π sobre 4, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Significa que aqui nesse deslocamento de π sobre 4 em radianos, né? Esse deslocamento no eixo do cosseno é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Ok. Então, quem vai ser o arco que vai dar menos raiz de 2 sobre 2 o cosseno? Vão ser esses carinhas aqui, pessoal. Ó. O correspondente no segundo quadrante e o do terceiro quadrante também. Ó. Vai pegar exatamente aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó, como é o arco correspondente, se aqui é raiz de 2 sobre 2 positivo, aqui é raiz de 2 sobre 2 negativo. Que é o que a questão está pedindo, certo? Mas o que a gente tem que encontrar aqui? Esse cara e esse cara. Como que a gente vai achar esses arcos aí? Então, olha só. Aqui a gente vai fazer 180 menos 45, né? Já que a gente sabe que π sobre 4 é 45 graus, esse cara aqui é 180 menos 45. Em radianos, a gente vai fazer
π, que é 180, menos π sobre 4, que é 45. Quanto é que vai dar isso aí? Ó? 4 vezes π, 4π, menos π, 3π sobre 4. É a primeira solução dessa equação, esse arco aqui, 3π sobre 4. Certo? E o de baixo lá, professor, como é que nós vamos fazer para achar? No terceiro quadrante, para achar o arco, a gente faz 180 mais alfa, que nesse caso é 45, que é π sobre 4. Como está em radianos, eu vou fazer π, que é 180, mais π sobre 4, que é os 45. Quanto que dá π mais π sobre 4? Ó? 4 vezes π, 4π, mais π, 5π sobre 4. 5π sobre 4 é a solução também. Então, para essa equação aqui, cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, nós temos também duas soluções. Ó. Quem são essas soluções aí? 3π sobre 4, 3π sobre 4 e 5π sobre 4. São as duas soluções dessa equação aqui. E é isso, pessoal. Com a tangente vai funcionar da mesma maneira. Professor, sempre a gente vai achar duas soluções? Não, sempre não. Tem que ter cuidado. Quando o arco estiver nas extremidades, ó, 0, 90, 180, 270 graus, a gente só vai ter uma solução, tá? Mas isso aí eu vou colocar no exercício e aí vocês vão fazer aí com calma, pensar direitinho e vocês vão observar aí o que acontece. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós vimos equações trigonométricas. Vou passar algumas aí para vocês. Postem na plataforma. Qualquer dúvida pode me chamar, viu? Um abraço e até a próxima.